aqui, já sentaram no nosso cantinho da entrevista, porque hoje a gente traz um tema muito importante que precisa ser ampliado cada vez mais. É o uso da cannabis para fins medicinais. Mas quem vai conversar comigo é o defensor público, Vinícius Goulart, ele que participou recentemente, na verdade a Defensoria, promoveu recentemente uma discussão ampliada sobre esse assunto, doutor? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kate, boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Muito bem, eu acho que para a gente começar nosso bate-papo, doutor, eu acho que é importante a gente desmistificar, explicar para as pessoas essa diferença que é fundamental. Porque tem muita gente que ainda pensa que quando você fala da cannabis, você está falando ou defendendo, de forma muito explícita, a liberação, de repente, da maconha. Perfeito. Explica para a gente essa diferença que é fundamental, doutor. Perfeito, Kate. E realmente uma diferença fundamental e o nosso intuito, inclusive, com o seminário que nós organizamos na data de ontem na Defensoria Pública, é justamente conscientizar a população de que a cannabis para fins medicinais não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com o uso recreativo da maconha, Existem diversos estudos científicos, são estudos já robustos, que indicam realmente um benefício muito grande da cannabis, seja através do canabidiol ou mesmo o THC em doses menores, para diversas doenças, principalmente em crianças. Nós recentemente tivemos a incorporação aqui pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado do Maranhão, do óleo do canabidiol para crianças que sofrem de epilepsia refratária, ou seja, crianças que sofrem de um tipo de epilepsia que já trataram com diversos medicamentos. Esses medicamentos têm diversos efeitos colaterais e a criança simplesmente não tem nenhuma melhora. Então é isso que a gente está tratando, de como a gente pode expandir esse direito, que é uma questão de saúde pública, para que as pessoas tenham um acesso maior a esses medicamentos. E não se está de maneira nenhuma falando em questão do uso da maconha para fins recreativos. Agora, veja como é importante, de fato, ampliar essa discussão. Eu costumo falar, doutor, que o nosso estado, territorialmente, é gigantesco, Sim. Quando a gente fala sobre as pessoas, as crianças, de uma maneira muito especial, que sofrem, doenças crônicas raras e que precisam do uso, dessa medicação para fins, é bom que se diga mais uma vez, medicinais. A gente está falando de fato de levar essa informação. Aqui no estado, por exemplo, são 217 municípios, Tem gente que nunca nem ouviu falar. E aí a Defensoria chega nesse momento para ampliar essa discussão. Agora, aqui no estado, de uma forma específica, como é que a Defensoria está atuando nesse campo, doutor? Bom, nós tivemos um contato com duas associações que cultivam a cannabis para produzir o óleo e dessa forma baratear o acesso ao fármaco para famílias, para os associados, Porque o que a gente tem hoje a própria lei de drogas, a lei 11.343, ela é de 2006 e no artigo 2º, no parágrafo único dessa lei, já há um dispositivo que autoriza a União a regulamentar o cultivo para fins medicinais do canabinoide, certo? E de outras plantas que possam ser utilizadas para fins medicinais. A União está esse período todo sem regulamentar essa situação. Então, o que acontece hoje? A Anvisa ela tem duas normas internas, duas RDCs, que elas regulamentam, de certa forma, como nós podemos pedir a importação do canabidiol. Só que esse medicamento ele chega até o paciente com um valor muito elevado, muito caro, E nós sabemos que a maioria dos usuários do medicamento não tem condições financeiras para arcar. Então essas associações elas surgiram, inicialmente com esse objetivo. Existem cerca de 500 pessoas associadas já em cada associação dessa. Então significa que são muitas pessoas procurando realmente esse tratamento, E apesar de serem muitas, ainda é pouco, doutor? Ainda é pouco se nós pegarmos o universo da população do Maranhão, de cerca de 7 milhões de habitantes, Então o nosso objetivo é justamente esse, é ampliar o debate, é levar isso realmente para que todas as pessoas saibam que se está tratando aqui de uma questão de saúde pública, Em momento algum a gente trouxe à discussão a questão de descriminalização de drogas, não é nada disso, E a gente realmente se pauta em estudos científicos. Foi bastante interessante ontem, Kate. Nós trouxemos, além do Dr. Ricardo Montenes, que é um doutor da UFMA, pesquisador, professor da Universidade Federal do Maranhão na área de ciências biológicas. Ele fez uma palestra muito boa para a gente. Nós trouxemos também dois médicos. A doutora Patrícia, que
que trabalha ali na Casa Ninar também, ela é médica neurologista Sim. na Casa Ninar, uma profissional de excelência, de referência, ela já trabalha com a cannabis há 12 anos. Uma médica neurologista muito conceituada e que já passa para os seus pacientes a cannabis. E nós tivemos, inclusive ontem, os depoimentos de várias mães de crianças que passaram a usar o óleo do canabidiol. Crianças que tinham problema de hidrocefalia, por exemplo, epilepsias, que não tinham controle, e os depoimentos da mãe realmente são coisas comoventes, né? Você vê a criança bem, brincando ali até no auditório. Então, o que a sociedade tem que discutir, penso eu, né, é essa questão de desmistificar certas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em medicamentos, né, a diferença do medicamento para o veneno é a dose que você usa, né? E a mesma coisa é com qualquer tipo de planta. A maioria dos medicamentos existentes, eles têm compostos químicos que vêm de vegetais, de plantas, né? Então é Agora, mais ou menos isso. doutor, eu ouvindo o senhor falar, a gente, claro, automaticamente a gente se volta para a questão da lei, né? O quanto é preciso provocar ainda, porque a letra da lei em si, ela é muito fechada, como o senhor comentou. Agora, se não existir uma provocação direta, isso não vai mudar nunca, né? E daí a dificuldade que essas famílias enfrentam, né? Sim, com certeza, uma dificuldade grande. As próprias associações, elas acabam trabalhando sem uma segurança jurídica, né? Nós temos hoje já meio que pacificado no Superior Tribunal de Justiça a questão dos habeas corpus preventivos para pessoas que cultivam, né, a questão da cannabis para o seu consumo próprio no sentido de medicamento, para produzir o seu óleo, até por questões econômicas. O óleo ele chega numa farmácia por coisa de R$ 800, às vezes é caro, né? É um acesso que fica bem limitado para a maioria das famílias. E também existem já algumas ações, Kate, com relação a associações ao longo do Brasil, né, por todo o território nacional, ingressando com ações civis públicas, ações coletivas, justamente para que a União seja forçada a autorizar, regulamentar de certa forma e fiscalizar as entidades, as associações. Porque a União, na verdade, ela está em mora dessa regulamentação. A lei de drogas ela já definiu isso desde 2006. Nós estamos em 2024, nós vamos fazer quase 20 anos. É muita coisa. Não é? Então, o que acontece? Como não houve uma regulamentação por parte do Poder Público Federal, Poder Executivo Federal, o Judiciário acabou reconhecendo essa mora do Poder Executivo em regulamentar. E uma das associações, que é a Abrace, que é uma associação da Paraíba, ela já conseguiu essa decisão judicial, inclusive transitada já em julgado. Muito bem, doutor, em razão do tempo, eu vou precisar encerrar nossa entrevista. O doutor Vinícius Goulart, que também é titular, né, lá do Núcleo de Defesa do Idoso. Na verdade, é uma ampla responsabilidade que o senhor tem por lá. Mas queria agradecer a sua participação aqui, deixar o espaço aberto para que o senhor possa voltar com a gente com outras novidades. Perfeito. Muito obrigado, que a gente agradece esse convite. Muito bem, estou terminando desejando por aqui que você tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus, em paz e até segunda.